seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, sexta-feira, hoje é a primeira sexta-feira do mês, e a palavra que o Senhor hoje nos convida é meditar sobre a lei de Jesus, é a prática do amor. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura orante, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você dar você colocar o seu comentário, a você compartilhar para que mais pessoas possam estar orando conosco todas as manhãs. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a força do Espírito, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Vós sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido, a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, o coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Esta oração que eu fiz é a oração do Veni Creator, que é uma oração muito importante da igreja, que em todos os momentos que a igreja necessita de um Pentecostes, de uma força redobrada do Espírito, essa oração é feita. E hoje, nessa manhã, eu peço, para mim é uma manhã, mas para você pode ser uma tarde, uma noite, a leitura orante, esse tempo para estarmos na presença do Senhor, sempre é bem-vindo. E quando nós refletimos sobre a prática do amor, e hoje nós vamos estar falando do jejum, a importância que é, hoje nessa primeira sexta-feira, a importância que é nós mesmos estarmos imbuídos dessa graça do Espírito. Porque só o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos dá força para continuar, o Espírito Santo que reveste-nos da autoridade do poder do Espírito Santo. E nós vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, o que o texto diz para mim. E hoje o Senhor nos convida, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. E naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem oração, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja vinho novo, porque o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra de hoje, começa os fariseus e os mestres da lei questionando Jesus a respeito do jejum. Só que o jejum, ele é uma prática exterior, é uma prática interna. Porque quando eles jejuavam, Jesus diz dentro das práticas de jejum, que são como se fosse o jejum, a esmola e a caridade. E Jesus diz que quando nós jejuarmos, nós temos que perfumar a nossa cabeça
para que ninguém saiba que estamos jejuando, porque o jejum é uma prática interior. Só que para os mestres da lei e os fariseus, o jejum era formalismo, era uma prática externa, era para as pessoas saberem que eles estavam jejuando. E então eles questionam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, sendo que os fariseus, os discípulos de João também jejuavam. E por que os discípulos de Jesus não jejuavam? E aí Jesus fala assim, olha, numa festa de casamento, enquanto o noivo está com eles, é necessário fazer jejum? Então Jesus ele vem falando que enquanto ele estava ali, junto com os discípulos, era necessário que eles aprendessem a importância do jejum, da oração, da prática da caridade. Então Jesus ele falou assim, quando o noivo será tirado, aí eles jejuarão, porque eles vão entender a importância do jejum. E aí Jesus dá um exemplo através de uma parábola. Jesus ele disse, você não coloca remendo novo em pano velho. Por quê? Se a gente coloca o remendo novo no pano velho, o pano velho não aguenta e rasga. Então, ou seja, ficou inutilizado aquela peça. E ele falou também, não combina o remendo novo com a peça velha. E aí ele também dá um outro exemplo. O vinho novo, ele tem que ser colocado em odres novos. Por quê? O vinho vai fermentando e conforme ele vai fermentando, o odre vai como se fosse se modelando ao vinho novo. Por quê? O vinho novo e os odres novos. Agora, se você pega o vinho novo e coloca num odre velho, quando ele começa a fermentar, o que acontece? O odre arrebenta e a gente perde o vinho todo. Então ele diz, vinho novo, odres novos. Então, ou seja, nessa nova prática de vivência cristã que Jesus ensina, é a prática do quê? É a prática do amor. Então, nessa prática do amor, eu faço jejum por quê? Porque eu quero que os outros saibam que eu estou jejuando? Ou eu faço jejum para que eu me torne uma pessoa melhor? Para que o jejum possa me disciplinar enquanto pessoa melhor? Que o jejum possa me ajudar a ter mais autodomínio sobre a minha vida? E eu já te convido, nós indo já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. Quando eu confronto o texto com a minha vida e começo a pensar, Jesus, o que esse texto vem dizendo para mim? Quando eu rezo esse texto, o que eu posso me tornar uma pessoa melhor, uma cristã melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor? E aí você vai pensando todas as áreas da sua vida que você pode se tornar melhor, um profissional melhor. E o jejum, ele vem para quê? Para nos fortalecer. Tem uma passagem bíblica que Jesus ele diz que há tipo de mal que é só com jejum e oração que nós vencemos. Então todas as lutas que muitas vezes passamos, o jejum pode nos ajudar. Mas muitas vezes eu começo a pensar, Jesus, é muito difícil o jejum, eu não consigo jejuar. Tem um livro do Padre Jonas que se chama Práticas de Jejum. E dentro do Práticas de Jejum, ele vai como se fosse mostrando para nós uma série de formas de jejum. Existe como se fosse o jejum da igreja, que é aquele jejum que a gente não fica, que não é aquele jejum tão difícil de fazer. Que você toma um café da manhã, almoça e um lanche, e aí você consegue fazer um jejum durante esse dia, porque muitas vezes entre o café da manhã e o almoço a gente come alguma coisa, então a gente vai fazer como se fosse 3 refeições. Tem também o jejum à base de líquidos, então é um jejum que a gente se hidrata, você pode tomar suco, você pode tomar chá, você pode intercalando vários tipos de suco, de chá, então você passa um dia tomando líquidos. Tem também o jejum que é de pão e água, lembrando que a gente não come o pão e bebe a água, porque senão dá azia. Então, quando tem sede, bebe água, e quando tem fome, come pão. E também nós podemos ir orando ao Senhor, e o Senhor ir nos mostrando como a gente vai nos disciplinando. Porque muitas vezes a gente não consegue mesmo ter autodomínio. Quantas vezes a gente abre a geladeira tantas vezes e come, quantas vezes a gente não consegue se autodisciplinar.
Você vai comer um doce, mas aí quando você vê, você comeu a caixa inteira. Então, coisas que a gente precisa nos disciplinar, mas é difícil. Só que o jejum, quando nós fazemos, e é isso que eu coloco diante do Senhor, a gente tem que ter um propósito. Esse propósito mesmo, que é a prática do amor. É amar mais, é me tornar pessoa melhor, uma cristã melhor. E aí, a cada jejum que eu possa confrontar com a minha vida, Jesus, como eu posso melhorar nesse jejum? E aí, às vezes, se eu deixei de almoçar, o meu almoço, eu posso dar para uma pessoa. Aquele doce que eu não comi, que eu possa, como se fosse, o meu jejum não seja só para eu falar para os outros, olha, jejuei, eu sou uma pessoa santa, né? Então, que Deus me ajude a jejuar com a autoridade do Espírito, a começar em mim. E é isso que eu queria te convidar. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. É um dia muito importante para a gente começar, às vezes, as práticas de jejum. Porque sexta-feira é o dia que nós pensamos a paixão e morte de Jesus. Então, esse dia é um dia propício para o jejum. Um dia propício para a gente fazer alguma mortificação. Para nós nos tornarmos pessoas melhores. Quando a gente trabalha o jejum e a oração e até as mortificações, não é para nós nos punirmos, mas é para nós nos disciplinarmos. Sabe, a gente às vezes é muito indisciplinado, ou então a gente não tem autodomínio, para a gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter autodomínio, que as minhas vontades possam estar debaixo da tua vontade. E quando eu faço essa prática, eu tiro alguma coisa que eu gosto e coloco diante do altar do Senhor, o Senhor, Ele vê que eu estou trabalhando para eu me tornar uma pessoa melhor. Quantas áreas das nossas vidas precisam melhorar? Da minha vida, quantas áreas? E da sua vida, quantas áreas precisa melhorar? E que nessa prática de hoje, nesse dia, que é o dia que o Senhor nos convida a prática do amor, mas eu faço o jejum por amor a Deus, por amor a mim enquanto pessoa que preciso melhorar. Porque todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Não tem ninguém que é 100% em tudo. E aí que nessa prática de hoje, a gente possa focalizar aquilo que a gente precisa melhorar. Então vamos orar, pedir ao Senhor, Senhor, me dê essa graça, a graça da disciplina, a graça de ser uma pessoa que tenha temperança, que tenha um autodomínio, e a graça de poder ver a prática do jejum não como uma punição, mas como uma prática de amor. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença, eu e todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, é a primeira sexta-feira do mês. Hoje é dia de São Gregório Magno, pedindo também nessa quaresma de São Miguel aos anjos e aos santos que lutem em nosso favor, que a nossa oração não seja uma oração vazia, Jesus, mas seja uma oração mesmo cheia de vontade, de desejo de ser uma pessoa melhor, de ser uma serva melhor, de ser uma profissional melhor, de ser uma filha melhor. E que você possa ir dizendo, Jesus, uma esposa melhor, uma mãe melhor, que nós possamos mesmo sermos cristãos de verdade, Jesus, que a prática do amor faça parte da nossa vida, Senhor, que a lei maior é o amor a Deus, o amor a mim, o amor ao próximo, que possamos amar-nos cada vez mais, amar-te mais e amar o próximo mais. Amém. E agora a gente já está no nosso quarto passo, que é a contemplação. Quando eu me coloco diante da presença de Deus e digo, Jesus, me mostra um caminho para esse dia, para que as minhas práticas possam ser práticas verdadeiramente cristãs. Porque muitas vezes nós falamos, mas não o vivemos. E o nosso testemunho é que mostra a importância do cristianismo, a importância de Jesus Cristo na nossa vida. E quando nós pensamos sobre isso, eu te convido hoje nesse dia ao jejum, à mortificação, mas não como forma de punição, mas como prática de amor, para que a gente possa, colocando mesmo em algumas intenções,
se você não precisa de intenção, coloca na intenção, seja da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Então, com certeza, nós temos algo para orar e temos alguma intenção a colocar nesse dia de oração e de jejum, para que o Senhor ele possa mesmo abençoar, não é pelas práticas, mas é o desejo, pela a vontade, pelo desejo de mudança que nós colocamos diante do Senhor. Quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, eu estou trabalhando, trabalha no meu interior, me ajuda a testemunhar a graça de te conhecer. Que o Senhor nos dê um dia muito feliz, muito produtivo, para a graça de Deus, e que possamos testemunhar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.